se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do véu sangrento. Nas vielas escuras de uma antiga cidade do Rio de Janeiro, sussurra-se uma lenda esquecida, passada de boca em boca como maldição. Chamam-na de a lenda do véu sangrento, e dizem que quem ousa pronunciar seu nome durante a madrugada desperta algo que não deveria ser visto. O véu não é apenas um pedaço de tecido, mas sim um símbolo da dor e da morte que um dia tingiu o chão com sangue. Reza a história que, no final do século XIX, uma jovem noiva foi assassinada na noite do próprio casamento. Sua vida arrancada brutalmente diante de promessas não cumpridas e de uma traição imperdoável. Ela vestia um véu branco, mas quando seu corpo foi encontrado, o tecido estava encharcado em sangue. Desde então, ninguém mais ousou realizar casamentos na capela onde o crime ocorreu. O prédio abandonado, tomado pelo mato e pelo silêncio, tornou-se um lugar proibido para os moradores. Mas, como sempre acontece, jovens curiosos e imprudentes passaram a testá-lo como ponto de coragem. Quem entrava na capela dizia sentir o ar pesar, como se 1000 vozes murmurassem ao mesmo tempo dentro do peito. Alguns diziam ouvir sinos invisíveis, outros viam sombras deslizando nos vitrais quebrados. E havia aqueles que juravam ver o véu balançando sozinho no altar, como se a noiva ainda estivesse lá, esperando. Mas o detalhe mais aterrorizante vinha das testemunhas que ousavam permanecer até às 3 da manhã. Nessa hora, segundo a lenda, uma figura surgia. Uma mulher de vestido rasgado, rosto encoberto, segurando nas mãos o véu encharcado. O sangue, dizem, nunca secava, gotas escorriam e manchavam o chão. A cada passo dela, um rende ecoava, como se o próprio mundo se encolhesse diante da presença dela. Foi nesse cenário que um grupo de 5 amigos decidiu desafiar a lenda. Eles não acreditavam em fantasmas, nem em histórias de assombração. Tudo parecia uma invenção para assustar crianças. Armados com lanternas e celulares, planejaram uma noite dentro da capela. A ideia era gravar um vídeo e provar que tudo não passava de superstição. Eles não sabiam, contudo, que algumas histórias não pedem para ser acreditadas. Elas pedem apenas para ser respeitadas. E quando a ousadia rompe essa linha, algo do outro lado desperta, faminto por vingança. A noite estava estranhamente silenciosa quando os jovens chegaram à entrada da capela abandonada. O portão de ferro enferrujado rangia como um grito metálico, e a lua cheia iluminava o pátio tomado por ervas daninhas. Os vitrais quebrados refletiam a luz em fragmentos distorcidos, como olhos vigiando. É só um prédio velho, disse Mariana, a mais corajosa do grupo, tentando disfarçar o arrepio que subia pela sua espinha. Os outros riram nervosos, mas todos sabiam que não era apenas o vento que fazia o lugar parecer vivo. Quando entraram, o cheiro de mofo e podridão tomou conta. O chão de madeira rangia sob seus pés, e o altar, coberto de poeira, parecia guardar um segredo que jamais deveria ser revelado. No centro, onde antes havia flores e velas, restava apenas um pedaço de tecido rasgado, preso ao púlpito. Será que é o véu? Cochichou Felipe, apontando a câmera para o tecido. A luz da lanterna fez brilhar algo escuro, uma mancha vermelha que parecia fresca demais para estar ali há tanto tempo. De repente, um sino começou a ecoar. Não havia torre, não havia badalo, mas o som era claro, profundo e aterrorizante. Os 5 se entreolharam, pálidos. Ninguém queria admitir, mas a coragem começava a falhar. É encenação, só pode ser, disse Eduardo, tentando rir, mas sua voz tremia. Então, o pedaço de véu preso ao altar se ergueu sozinho, flutuando como se fosse sustentado por mãos invisíveis. Mariana deu um passo para trás, ofegante, e nesse instante todos ouviram um sussurro uníssono. Vocês não deveriam estar aqui. A voz parecia vir de todos os lados, abafando até a respiração deles. De repente, as portas se fecharam com estrondo. A escuridão tomou conta, e o tecido vermelho começou a se mover pelo ar, como um predador prestes a atacar. O pânico tomou conta imediatamente. Eduardo correu até as portas e tentou abri-las, mas estavam trancadas por uma força invisível. Ele chutava, batia, mas nada cedia. Estamos presos, gritou,
enquanto o eco devolvia sua própria voz em tom de zombaria. Felipe manteve a câmera ligada, mesmo que sua mão tremesse. Isso vai viralizar, cara, ninguém vai acreditar, balbuciava, tentando transformar o medo em euforia. Mas sua tentativa se desfez quando a luz da lanterna iluminou o canto da capela. Ali, uma silhueta feminina se erguia. O vestido rasgado, o rosto encoberto pelo véu, e do tecido escorriam filetes de sangue, pingando sem parar no chão. O som das gotas parecia marcar o tempo, como um relógio de morte. Meu Deus, murmurou Mariana, agarrando o braço de Juliana. A figura não caminhava, deslizava, como se os pés jamais tocassem o solo. Mas cada vez que ela se aproximava, o ar ficava mais denso, sugando a respiração deles. Um a um, os celulares começaram a falhar. As lanternas piscavam, deixando-os entre flashes de claridade e breus sufocantes. No meio disso, ouviram outra vez o sino, agora mais alto, como se soasse dentro da cabeça deles. A noiva levantou lentamente o véu, e o que estava por trás não era humano. Não havia rosto, apenas carne retorcida, um vazio pulsante de sombras e sangue. Um grito atravessou o silêncio, mas não se sabia se vinha deles ou da criatura. Felipe caiu no chão, convulsionando, enquanto o véu se estendia até ele, cobrindo-lhe o rosto. Em segundos, o tecido absorveu seu sangue, como se estivesse sugando sua própria vida. O corpo ficou pálido, sem uma gota de cor, e a figura recuou, o véu ainda mais vermelho. Os outros gritaram, desesperados, e tentaram fugir para o fundo da capela. Mas a cada passo, os bancos de madeira pareciam se mover sozinhos, fechando o caminho como grades vivas. A noiva estava apenas começando sua vingança. O desespero transformou-se em terror absoluto quando perceberam que não havia saída. A capela, mais do que uma construção abandonada, parecia ter se tornado um labirinto vivo, mudando a cada movimento deles. Juliana caiu de joelhos, chorando. Por favor, a gente não queria ofender, mas sua súplica foi engolida pelo riso distorcido da entidade. O som ecoava como um vidro se partindo, ferindo os ouvidos. Mariana tentou puxar Juliana, mas sentiu algo agarrar seu tornozelo. Quando olhou para baixo, uma mão pálida, surgida das sombras, a segurava com força inumana. Ela chutou, gritou, mas a mão só afundava mais fundo em sua carne, deixando marcas roxas. Eduardo pegou uma cruz caída do altar e a levantou, na esperança de que a fé o protegesse. Por um instante, a figura pareceu hesitar, mas logo o véu se estendeu como uma serpente e envolveu a cruz, que se derreteu em suas mãos como cera. A criatura avançou de vez, e o véu se multiplicou, formando tentáculos que chicoteavam o ar. Cada toque deixava queimaduras na pele, como se fossem marcas de fogo. O cheiro de carne queimada se espalhou. Mariana conseguiu puxar Juliana e ambas correram até um vitral quebrado. Bateram com todas as forças, tentando abrir passagem, mas o vidro se transformou em uma superfície sólida, refletindo apenas seus rostos aterrorizados. Eduardo foi o próximo a cair. O véu o envolveu por inteiro, levantando-o no ar. Ele gritava enquanto seu corpo era espremido até ossos estalarem. Quando caiu no chão, não passava de um saco vazio de pele. As duas mulheres choravam, presas contra a parede. A figura se aproximava, erguendo o véu ainda mais ensanguentado. Era impossível escapar. Ou talvez, ainda restasse um último sacrifício. O silêncio voltou a reinar por alguns segundos, pesado como um caixão fechado. Mariana olhou para Juliana e percebeu que sua amiga já havia perdido toda a esperança. Se for para acabar aqui, que acabe de uma vez, murmurou Juliana, aceitando a morte. Mas Mariana não se conformava. Ela lembrou do que ouvirá nas histórias. A noiva fora traída, enganada, morta no dia do casamento. Sua dor era eterna porque ninguém jamais lhe devolvera a paz. Ela não quer só sangue, ela quer justiça, disse Mariana, encarando a entidade. Tremendo, ergueu as mãos e gritou, nós reconhecemos sua dor. Você foi enganada, mas não fomos nós. Deixe-nos viver e sua história nunca será esquecida. A figura parou, o véu tremendo como se resistisse à súplica.
O sangue que escorria parecia engrossar, pingando mais rápido no chão. O sino tocou uma última vez, estrondoso, fazendo os vitrais vibrarem. Por um instante, o ar pareceu clarear. O véu recuou, cobrindo novamente o rosto da noiva. O vestido se dissolveu em névoa, e a figura se afastou até desaparecer na escuridão do altar. As portas da capela se abriram sozinhas, rangendo lentamente. Mariana puxou Juliana e ambas correram sem olhar para trás, sentindo os olhares invisíveis acompanhando cada passo até a rua. Quando finalmente saíram, caíram no chão, exaustas, e o primeiro raio do sol começou a nascer. A capela parecia silenciosa, mas agora o véu vermelho estava preso na porta, como um aviso. O sangue ainda escorria. Os moradores encontraram as duas mulheres horas depois, em choque, incapazes de falar por semanas. Mas o que mais chamou a atenção foi o celular de Felipe, encontrado intacto no altar, gravando cada segundo da noite. O vídeo jamais foi publicado. Mas dizem que ainda circula em cantos obscuros da internet, amaldiçoando quem assiste até o fim. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.